E o radiador começou a vazar. Eis que o cliente pergunta: será que não dá para recondicionar para ficar mais barato? E acaba gerando aquela dúvida cruel na oficina e também muito retrabalho. O que realmente compensa? Um radiador novo ou um recondicionado? Pensando a curto e longo prazo. Assista esse vídeo até o final, porque essa decisão pode salvar o seu motor. Por que o radiador é um componente tão crítico nos motores dos veículos? Quando falamos de motores, hoje em dia eu não posso só falar do motor de combustão interna, porque hoje em dia nós temos o híbrido e o 100% elétrico e também o combustão interna, que já está há muitos anos aí rodando no mundo inteiro. Então, mesmo o elétrico, mesmo o híbrido e o de combustão, eles são equipados com radiador. E por que o radiador é um componente tão crítico, né? A função do radiador é controlar melhor ainda a temperatura do líquido de arrefecimento, ou seja, ele tem a função de realizar a troca térmica do líquido de arrefecimento que por ele passa. Então o líquido entra numa temperatura mais elevada por um dos bocais e sai numa temperatura mais baixa para o motor. Então todo aquele líquido que foi aquecendo no motor com seu devido trabalho é direcionado para o radiador para que ele faça seu percurso interno aqui e saia na temperatura mais baixa. Sabendo que o controle de temperatura é essencial para o motor, tanto de combustão, quanto elétrico, quanto híbrido. Por quê? Temos que manter o motor na temperatura ideal de trabalho para um bom funcionamento. Então, caso a temperatura esteja trabalhando de uma forma mais elevada do que precisa, é prejudicial ao motor, podendo causar empenos, queima da junta do cabeçote, ou até condições mais severas, que é a quebra do motor totalmente, né? Porque às vezes o defeito acontece de forma silenciosa e quem está dirigindo o carro, ou o proprietário, ou o motorista do veículo, né? Se você for empresa de transporte, demora a perceber que está ocorrendo alguma pane no sistema de resfriamento do motor. Então, se houver um superaquecimento, sim, é muito prejudicial. Mas, e se o motor trabalhar mais frio do que deve? Também é prejudicial, porém é um prejuízo bem menor do que uma elevação altíssima de temperatura, trazendo a quebra, né, de uma pane no cabeçote, uma queima de junta, um empenamento do cabeçote, ou até mesmo um prejuízo, como falei anteriormente, um prejuízo de motor completo. Mas então, as pessoas perguntam, o que é feito num radiador recondicionado, né? O que seria um radiador recondicionado? O que é realizado? É realizado o seguinte trabalho, né? Você pode ter um trabalho de ter que fazer uma solda em um dos tubos, você pode ter um trabalho de ter que trocar uma das suas caixas laterais do radiador, você pode também ter um trabalho de ter que trocar a vedação dessas caixas, dependendo do defeito que dá no radiador. Ou você pode também ter um trabalho aí de varetamento, né? Que seria o quê? É quando você abre as caixas do radiador e você utiliza uma vareta fininha para poder desobstruir a passagem do líquido de arrefecimento, certo? Mas então, o que acontece, né? É uma atividade muito comum no nosso Brasil por ter um preço atrativo, né? Então você tem um recondicionamento que é muito mais acessível, né, do que um radiador novo. Porém, o que vai acontecer? Sem romantizar, né? As diferenças, né, de qualidade, de segurança, na verdade, de um radiador novo e um recondicionado são enormes. Por quê? Qual é a certeza que você tem que o recondicionamento do seu radiador vai conseguir te dar aquela segurança de você chegar num destino mais longo? Por quê? Sabemos que o veículo tem as suas variações de velocidade, suas variações de percurso que fazem, né? E o radiador recondicionado, ele já foi aberto uma vez, já foi aberto duas, já foi feita uma solda, já foi feito um varetamento. Até quando esse radiador vai aguentar a passar por essas situações, certo? Mas, e quem garante também que mesmo após uma abertura ou então após
um recondicionamento, que esse radiador vai ter uma qualidade excelente quanto o novo. Então, aquela segurança que você tem com um radiador novo é inexplicável, porque você sabe que colocou um produto novo, sabe que esse produto não vai te apresentar vazamentos nem tão cedo, esse produto está totalmente limpo, o seu núcleo do radiador, então você não tem resíduos externos tampando a ventilação do radiador, porque se tampar a ventilação do radiador vai atrapalhar bastante a troca térmica. Você não tem corrosões internas dentro dos tubos do radiador. Você não tem a oxidação. Você consegue ter uma boa vazão do líquido de arrefecimento e com isso uma melhor troca térmica do sistema garantida, diferentemente de um radiador recondicionado. Por mais que você consiga solucionar o problema de um radiador recondicionado, ele será um radiador recondicionado, ele será um radiador usado. Ele terá dentro dele possíveis corrosões, oxidações, futuros furos que irão abrir, que ainda não abriu. Então, aquela segurança de você estar utilizando um produto novo é muito superior. Claro, existem as diferenças de preço. Então, radiador recondicionado sempre traz muito retrabalho às oficinas, Tem veículo que é fácil remover o radiador, mas é aquele veículo que é muito trabalhoso e você tem que desmontar muita coisa. Você coloca um radiador recondicionado, vai valer a pena? É muito complicado você conseguir validar isso. Então, o que acontece? O radiador não é só um item estético que está ali na frente do veículo, que às vezes você consegue visualizar pela brecha do para-choque e você vê ele ali bonitinho. O radiador é muito mais que isso, ele está ali para te trazer a segurança que o seu motor de combustão ou o seu motor elétrico do seu veículo não venha sofrer um superaquecimento ou não venha também trabalhar gelado demais. Então ele ajuda a manter a temperatura ideal de trabalho e evita muito o superaquecimento que ocorre ali no seu motor se houver ausência de líquido ou se houver um entupimento, certo? E se a ideia é evitar o superaquecimento e dor de cabeça e retrabalho, claro, a solução é um radiador novo. Se esse conteúdo te ajudou, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que novos conteúdos como esse você seja avisado. Deixa aqui nos comentários aí se na sua oficina se você indica um radiador recondicionado ou um radiador novo. Aqui no canal da RB o assunto é direto e reto para poder ajudar vocês no seu dia a dia.